Muito boa tarde, queridos ouvintes. Aqui estamos para mais um programa, nosso programa semanal, dominical. E hoje vamos continuar respondendo perguntas dos nossos ouvintes. E quero deixar claro que podem ligar nos telefones dos ouvintes no 3171-0221 e no 3262-4490, que são os telefones aqui da rádio, e podem deixar as perguntas que eles passam para mim e eu responderei com o máximo prazer. Muito bem. Primeira pergunta: meu nome é Fernando, sou do Embu das Artes. Gostaria de saber se a acupuntura pode ajudar de alguma forma no tratamento do câncer. Muito bem, essa é uma pergunta, Fernando, é difícil a gente responder dependendo do que você quer saber a respeito. Vejam bem, câncer é uma doença que antigamente era muito mais grave do que hoje em dia. Hoje em dia existem quimioterapias, radioterapias, que são muito eficazes no tratamento de vários tipos de câncer. Então depende muito do tipo do câncer, depende muito da malignidade desse câncer, depende muito do quanto esse câncer já caminhou pelo organismo, de quão precoce foi o diagnóstico ou quão tardio tenha sido o diagnóstico. Então, nós temos várias variantes, nós não podemos lidar apenas com a variante do nome câncer. Mas, tentando responder ao máximo a sua pergunta, a gente tem que pensar, o que acontece no paciente com câncer? Ele tem a patologia câncer, o qual será tratado pelo oncologista ou pelo especialista da área, na forma da quimioterapia e da radioterapia. E qual é o tratamento coadjuvante que nós, dentro da medicina chinesa, nós podemos dar ao paciente? Existem três coisas assim mais que saltam à vista. A primeira coisa é o lado emocional do paciente. A segunda coisa é o comprometimento do organismo desse paciente. E a terceira coisa é se existe ou não alguma baixa da imunidade em que esse paciente esteja com processos infecciosos de repetição. A acupuntura pode te ajudar, primeiro, estimulando a imunidade. Então, nós temos pontos no organismo para estimular a imunidade e, consequentemente, fazer uma prevenção maior dos processos infecciosos que, eventualmente, esse paciente venha a contrair. Na realidade, nós estamos o tempo todo em contato com bactérias e vírus. Nas pessoas que estão à nossa volta, nos hospitais que nós frequentamos, na igreja, no cinema, no restaurante, etc. Então, o processo infeccioso vai se instalar dependendo do grau de déficit imunológico que esse paciente tenha. Se esse paciente tiver uma imunidade boa, ele entrará em contato com essas bactérias e não irá desenvolver um processo infeccioso. Então, o básico, primeiro, é estimular a imunidade. A segunda coisa é equilibrar o mental. Porque, vejam bem, a pessoa que está equilibrada mentalmente responde muito melhor ao processo de quimioterapia, radioterapia e a tudo que ele vai ter que enfrentar dali para frente. Porque a vida da gente, de nós pacientes e nós médicos, muda no sentido radical no momento em que esta doença adentra as nossas casas. Já tive pacientes com câncer na família, então a gente tem uma boa experiência no assunto.
e realmente mexe com a família toda, mexe com o emocional de todo mundo, não só do paciente, com o emocional de todos. Então, nós temos que ter muito critério e muito cuidado ao analisar a situação. Por isso que eu sempre digo que o paciente, ele é um ser psico, social, espiritual, indivisível. Então nós temos que tratar a pessoa como um todo. Nós temos que cuidar da energia desse paciente. Nós temos que cuidar dos órgãos desse paciente. Nós temos que cuidar das alterações que eventualmente venham a ter orgânicas, e nós temos que cuidar do mental. O mental é fundamental nesses casos. Se nós conseguirmos um equilíbrio mental e um equilíbrio imunológico, esse paciente irá responder muito bem a qualquer tipo de tratamento, quer seja quimioterapia, quer seja radioterapia. Muitos pacientes me perguntam assim, mas e a parte espiritual? Podemos tratar a parte espiritual? Podemos ir rezar na igreja? É ótimo, gente. Hoje está comprovado cientificamente o poder que a parte espiritual exerce dentro do indivíduo e da família do indivíduo. Então, jamais devemos abandonar a parte espiritual. Obviamente que nós faremos todas as coisas que sejam de bom senso. O que não pode fazer é coisa de fora de regra que alguém peça fazer. Mas nada que atrapalhe o bom andamento do tratamento ou que seja uma coisa impossível de ser realizada, nós podemos realizar qualquer coisa através desse equilíbrio do mental, do espiritual e do imunológico. Tá bom? Muito bem. Próxima pergunta. Cíntia da Avenida Paulista. Tenho alopécia. Já tentei vários tratamentos. A acupuntura pode me auxiliar? Bom, o que é alopécia? Existe alopécia ou alopecia, né? Areata. Areata significa numa certa área, que são focos de perda de cabelo localizadas. E existe a alopécia também generalizada, que pode ser até chamada de pelado universal, quando o indivíduo perde todos os pelos do corpo, além dos pelos da cabeça, dos cabelos. Essas alopécias, elas sempre estão ligadas a processos emocionais. Sempre. 100% das vezes. Mas tem... Claro, pode existir, por exemplo, uma alopécia que o indivíduo está fazendo, como na pergunta anterior nós falamos sobre câncer, ele está fazendo quimioterapia, e aí ele tem uma alopécia por conta da quimioterapia. Mas aí é uma alopécia secundária ao uso de medicamentos. Isso pode acontecer. Mas quando a alopécia não tem causa, de uma maneira geral, ela está ligada a processos emocionais, tá? E qual é a emoção presente em relação aos cabelos? Os cabelos são governados pelo órgão que nós já falamos tanto aqui, chamado rim. E o rim é a nossa essência energética. É o órgão mais importante que nós temos. Os chineses falam assim: o coração é o imperador. O pâncreas são os sábios. Os pulmões são os ministros. O fígado é o general. E o rim é o povo. Então nós podemos ter povo sem imperador, ou seja, sem o coração. Mas nós não podemos ter imperador sem povo. Então o povo é o mais importante. E quem representa o povo? É o nosso rim. Então é a nossa essência energética, é o rim. E o rim está muito ligado a medo, insegurança. Muitas vezes a criança nasce com o rim fraco energeticamente, adquirido da sua gestação,
porque a energia ancestral materna estava alterada. Como é que essa energia ancestral materna está alterada? Eventualmente, a mãe passa por medos dentro da gestação, durante a gravidez, medos que acometem a ela, fazem com que o rim da mãe fique mais fraco energeticamente e, obviamente, agridem o rim do feto em formação. E essa criança nasce com esse rim fraco energeticamente. Mas todo indivíduo com rim fraco vai ter alopécia? Não. Só aquelas pessoas que eventualmente desencadeiam um quadro de medo mais forte, etc. E todo indivíduo que tem alopécia tem o rim fraco energeticamente, mas nem todo indivíduo que tem o rim fraco energeticamente vai ter alopécia, tá? Então que fique bem claro, podemos tratar? Sim. Como? Tonificando o rim. Este é o tratamento. Nós podemos tonificar através das agulhas e também podemos usar a alimentação. Quais são os melhores alimentos para o rim? O rim é a nossa raiz. Consequentemente, semelhante cura semelhante. Para tratar os rins, vamos nos alimentar de raízes. Então, que tipos de raízes? Inhame, cará são os melhores. Mandioquinha, batata, cenoura, nabo, tudo que for raiz é bom para o rim. Tá claro? Vamos lá. Regina de Diadema. Eu não entendi a pergunta. Tem uma dor na boca do estômago. Não sei o que significa, nem boca do estômago, nem dor na boca do estômago. Existe um lugar aqui, abaixo do precórdio, que é a área do coração, chamado região epigástrica, que talvez você esteja falando que seja boca do estômago. Mas aí é uma dedução minha, eu não tenho como comprovar. Então, se isto for a sua pergunta, dor na boca do estômago, existem 200 causas para essa dor na região epigástrica. Essa dor na região epigástrica nós podemos ter por gastrite. Essa dor na região epigástrica nós podemos ter por úlcera gástrica. Essa dor na região epigástrica podemos ter por uma pneumonia que está irradiando para essa área. Essa dor epigástrica nós podemos ter por uma vesícula que está deficiente, dando uma colicistite. Essa dor epigástrica pode ser pelo pâncreas, que fica do lado esquerdo, que irradia para lá. Essa dor epigástrica pode ser do coração irradiando para baixo. Essa dor epigástrica pode ser de uma hérnia de hiato. Essa dor epigástrica pode ser do intestino. Então nós temos várias causas nesta região. Na realidade, o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer uma boa história do paciente, uma boa anamnese, saber todo o histórico, então fazer uma queixa e duração, história pregressa da moléstia atual, interrogatório sobre os diferentes aparelhos, os antecedentes pessoais dessa pessoa, porque, por exemplo, se ela fuma ou se ela bebe muito, tudo isso pode dar dor na boca do estômago, tá? Temos que saber os antecedentes familiares, se existem outras patologias semelhantes na família. Então nós temos que fazer um interrogatório completo, todos os medicamentos que estão sendo tomados, que podem dar gastrite medicamentosa. É um interrogatório completo. E depois fazemos um exame físico completo para que a gente possa chegar a uma conclusão. E, se for necessário, faremos endoscopia, faremos tomografia, ressonância, etc. Mas, primeiro, tem que se fazer um histórico. É muito importante a história. Nós falamos em medicina que a propedêutica é soberana. O que é propedêutica? É o conjunto que nós fazemos de exame clínico, de história, de anamnese, de tudo junto, é a propedêutica. A clínica é soberana. Então nós temos que ver o paciente como um todo. Tá claro? Então, dor na boca do estômago, não sei se respondi a sua pergunta, mas pelo menos eu tentei te localizar
num grau em que a gente possa entender o que seja a boca do estômago, tá bom? Aí, logo depois, olha só que interessante. Cristiane de Moema, tem o refluxo. A acupuntura ajuda no tratamento? Muito bem. Refluxo é uma das coisas que, se tiver uma hérnia de hiato grande, ela pode dar dor na boca do estômago. Olha só que, coincidentemente, veio uma pergunta parecida. O que é o refluxo? O refluxo é quando nós, na medicina chinesa, como é que nós falamos? Existe um movimento de contracorrente. Normalmente a gente engole e o que acontece? O alimento tem que descer. Ele faz a descida através da faringe, né? Depois vai para o esôfago, vai para o estômago, vai para o intestino e vai indo embora, descendo. No momento em que este movimento se faz ao contrário, tá? Nós chamamos de movimento contracorrente. Então, quando este movimento se faz ao contrário, a pessoa tem refluxo, ou a pessoa tem vômito. Vômito também nada mais é do que um movimento de contracorrente. E nós falamos que isso é um movimento de contracorrente energético. Por exemplo, você vai numa festa e você come lá um camarão estragado. Em condições normais, se você tiver uma boa defesa, logo depois você vai vomitar isso aí. Por quê? Porque teu organismo vai rejeitar, ou então vai ter uma diarreia, onde você vai eliminar. Então, isto não é refluxo, isto é um movimento de contracorrente, mas porque ingeriu alguma coisa que não fez bem ao organismo, tá? O refluxo por si só, ele dá, às vezes, existem contrações, o esôfago tem suas contrações para o alimento descer, e ele pode ter umas contrações, uns movimentos ao contrário. Você pode ter uma dilatação do esôfago, que nós chamamos de mega-esôfago, em que ele perde o poder dessas contrações, o alimento fica estagnado, e no momento que esse indivíduo deita, esse alimento, simplesmente pela pressão hidrostática aqui, esse alimento volta, tá certo? Então existe um refluxo. Então, existem algumas orientações que são básicas em relação ao refluxo. Primeiro, ingerir alimentos que você sabidamente você não tenha refluxo, porque o próprio paciente ele começa a perceber que determinados tipos de alimento dão refluxo para ele. Então, às vezes, alimentos mais ácidos, às vezes mais picantes, às vezes... Precisa ver, porque cada um é cada um. E também tem que mastigar devagar, para dar tempo que esse alimento desça. E o outro cuidado que o paciente tem que ter é, quando ele termina de comer, não assumir a posição deitada. Tentar ficar o maior tempo possível sentado um pouco, ou caminhar um pouco, para dar tempo desse alimento descer e fazer a digestão. Outra coisa que se faz também, pacientes que têm refluxo e que têm estagnação do bolo alimentar, é dormir com a cabeceira elevada, ou seja, ou por algum encosto, ou por 2, 3 travesseiros, para que o paciente possa ficar com a cabeceira elevada. Hoje existem uns travesseiros especiais para refluxo. Se vocês forem nas lojas especializadas em colchões, vocês vão ver. E é muito interessante, é muito bom para dormir. Eu tenho pacientes que dormem com aquilo e falam que é uma maravilha, porque aí ergue de uma forma que não seja exageradamente virando o pescoço. Não é o pescoço que tem que estar virado, na realidade é o tórax que tem que estar numa posição elevada. E esses são os tratamentos básicos. Nós, dentro da medicina chinesa, nós vamos mexer com o quê? Com o movimento do mecanismo de contracorrente. Então nós vamos facilitar a digestão. Nós vamos usar pontos que facilitem essa descida do bolo alimentar.
para que não tenha o refluxo. Mas veja bem, se for um paciente com uma alteração anatômica significativa, com mega esôfago, com uma hérnia hiatal monstro, não adianta fazer acupuntura nesses casos, porque você vai melhorar o emocional do paciente, você vai melhorar a energia, você vai melhorar tudo, você pode até fazer para prepará-lo para uma cirurgia, mas eventualmente o tratamento torna-se cirúrgico. Tá claro? Então que fique bem claro que não existe milagre dentro da medicina, tá bom? Maria de Interlagos tem um mioma e gostaria de saber se existe tratamento com acupuntura. Ora, o que é o mioma para a medicina chinesa? O útero, na realidade, é uma forma por onde o sangue se esvai e por onde sai toda energia negativa contida no organismo dessas mulheres. E é uma forma que o fígado encontra de pôr para fora essa energia. E, eventualmente, esse sangue vai se acumulando no útero e vai criando um tecido miomatoso, que é o aumento do músculo localizado, pode ser formando nódulos, pode ser formando um nódulo só, pode ser formando vários nódulos, e que vai formando esse mioma. Normalmente, os miomas pequenos, eles respondem muito bem à acupuntura. Além de você conseguir fazer com que o fluxo menstrual se normalize e a perda sanguínea se normalize, você vai equilibrar o fígado desse paciente, você vai equilibrar o sistema sanguíneo todo, com as células sanguíneas que ficam eventualmente deficientes, e você vai conseguir com que até esse mioma diminua de tamanho. Alguns até chegam a realmente diminuir totalmente, mas não é o esperado. Normalmente a pessoa chega lá com mioma já com 10, 15 centímetros. Aí não basta só a acupuntura. Nós fazemos acupuntura sim para prepará-la e para tentar diminuir o sangramento, para que ela não tenha as complicações sanguíneas, nem hemorragia, nem anemia, etc. E para que ela chegue até a menopausa, porque normalmente ao chegar à menopausa, esse mioma ele vai regredindo e vai eventualmente até se calcificar. Ele vai involuindo e vai ficando que nem uma pedra que fica lá. Não existe o porquê de tirar esses miomas calcificados, etc. Às vezes, esteticamente, faz no abdômen, fica uma bola no abdômen, e aí a mulher quer tirar por questão estética, mas não existe justificativa clínica para tirarmos esse mioma, tá? Então, existe tratamento sim, mas principalmente para as complicações que o mioma dá, que são esses sangramentos, que são essas hemorragias disfuncionais. E também para os quadros de anemia que vêm após o mioma. Porque as grandes complicações do mioma, não só as hemorragias, como também as anemias. E essas anemias, elas precisam e devem ser tratadas clinicamente. Não só com acupuntura, como com alimentação, como com suplementação eventualmente de ferro, de vitamina B12, precisa ver exatamente todo o quadro do paciente para conseguir tratar. Porque essas hemorragias disfuncionais podem eventualmente levar ao óbito as pessoas se não tratadas adequadamente, tá bom? Então fica aqui a dica. O mioma tem tratamento, sim, tem, mas não é 100% garantido e tampouco é 100% dos miomas que curam. Então a gente tem que ver cada caso e analisar clinicamente e ponderar todas as variantes, tá bom? Muito obrigado, era o que tínhamos a falar hoje e fiquem com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser.